Pessoal, tá acontecendo um erro aqui que não tá saindo a minha imagem pro nosso convidado. Mas vamos ver se agora vai normalizar. Paz do Senhor aí pra vocês, boa noite. Compartilha essa live aí enquanto isso. E vamos fazer o ID do Senhor, em nome de Jesus. Paz, pastor? Paz, Rafa. Não sei se o problema é aqui ou se é aí, mas realmente não consigo te enxergar. Mas posso enxergar mais não, vamos embora. Por mim, tá tudo tranquilo. A gente vai se falando aqui. Então bora, pastor. O pessoal aí tá vendo? Só ver se o pessoal tá enxergando nós dois aí na, na live aí, tá enxergando nós dois, vambora. Poxa, que estranho, hein? Mas acho que são problemas tecnológicos aí acontecem, né? Fale, nossa. Pastor, enquanto isso, se o senhor quiser ir se apresentando, falar do seu ministério, para quem ainda não te conhece. Amém, amém. Boa noite a todos, graça e paz a vocês. Prazer imenso, mensurável estar com vocês dentro da live. Me sinto muito honrado de ser um dos participantes, palestrantes aqui, né, para poder, assim, só compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, que é muito bom nós sentarmos para poder conversarmos, dialogarmos sobre a palavra, né? Meu nome é Jorge, tá? Eu sou pastor, congrego atualmente na Igreja Quírios, aqui na Lapa, São Paulo. Sou pai de duas meninas lindas, esposo da Luana, né? Sou pastor e professor e servo do Senhor, né? Estou aqui para, o mais importante é isso, estou aqui para servir, para que a gente possa aí ter, espero que nós tenhamos agora momentos aí palatáveis de bênção, para que nós possamos compartilhar o conhecimento, o crescimento e essa porção agradável, né, do livro de Mateus, capítulo 8. E esse ano nós estamos, né, um dos temas da nossa igreja é ser mais apaixonado por Jesus. Então, que nós possamos ser mais apaixonados por Jesus, porque conhecer Jesus realmente é apaixonante. Amém, pastor. Que bênção, pastor. Uma honra receber o senhor. Foi indicação do meu amigo pastor Sidney. Ele indicou o senhor e eu fiquei muito grato. Entrei em contato, o senhor já logo aceitou de prontidão. E glória a Deus por isso. Fiquei muito honrado receber aqui um pastor, professor na nossa live para falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 8, nessa noite. Pastor, obrigado aí por ter aceito o convite, viu? Uma honra. Não, para mim que é um privilégio em meio a tantas pessoas aí que você conhece, abençoadas, eu ser um dos escolhidos aí, aprove o Senhor por essa oportunidade. Espero que seja a primeira de muitos aí que possamos estar juntos. Amém, pastor. Glória a Deus. Bem, E, poxa, Oi. que estranho que eu tô conseguindo ver o senhor. Pena que você não tá conseguindo me ver aí, viu? Mas tudo bem. Se o pessoal estiver vendo nós dois, vai ficar na live depois. Eu, como você disse, eu recomendo. Quem não assistiu até aqui, vocês ainda têm aí, né, um tempinho para poder assistir as lives, para poder acompanhar. Aproveita o carnaval aí, vamos assistir as lives, para vocês chegarem aí no capítulo 9 que vai ser amanhã, e prosseguirem, porque tem uma bênção. Tenho acompanhado, eu não consigo entrar às vezes no horário, mas eu tenho visto as lives depois, já assisti todas, e grandes homens, né, e mulheres de Deus passaram por aqui, já deixaram uma grande contribuição. Eu creio que Deus está esculpindo, né, uma grande obra através dessas palavras que nós temos compartilhado por aqui. E eu creio que até o final do mês nós vamos ter aí um vislumbre dessa construção que vai nos edificar e vai nos dar base para a gente poder seguir aí o ano de 2024 aí na presença, mais fortes, mais firmes e conhecendo um pouquinho mais sobre o Evangelho de Mateus. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, e quando o senhor quiser iniciar aí o capítulo de número 8, pode ficar com a Então, vontade. O senhor está com a palavra, tá? Nessa noite. bora lá então para a gente poder iniciar. Antes disso, quero fazer uma oração, né, com os irmãos. Então, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado nesta noite por essa oportunidade. Que a tua graça nos alcance nesse momento.
que, Senhor, as benesses do Senhor desçam sobre a nossa vida, abram nossa mente nessa noite para que nós possamos conversar, Senhor, dialogar um pouquinho sobre os ensinamentos aplicados, Senhor, aqui no livro de Mateus, e especificamente no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Abra o nosso coração, Senhor, que essa palavra possa impactar, Deus maravilhoso, vidas, pessoas, Senhor. Ah, papai, envia, Senhor, pessoas que sejamos, papai, canais, papai, de convite para pessoas que venham ouvir essa palavra, Senhor. E como aconteceu no dia de ontem, papai, venham se reconciliar, venham aceitar Jesus, que essa palavra seja viva, eficaz, impacte nos corações, papai, através de grandes homens e mulheres, papai, que já passaram e ainda vão passar por aqui, Senhor. Abençoa a vida do Rafa, papai, que é, Senhor, no canal de bênção, colocou o Senhor essa incumbência sobre as suas mãos. Eu creio que, Senhor, grandes coisas o Senhor já fez e continuará fazendo através da vida dele e através de nós. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Bom, Amém, glória a Deus. gente, é muito edificante, né, falar, e eu fico muito feliz porque os pastores, né, que me antecederam, eles já trouxeram, né, toda uma dinâmica, trouxeram para nós um pouquinho da estrutura do Evangelho de Mateus, né? Então eu fico feliz e eu já vou direto ao assunto, né? Então o Evangelho de Mateus, como já foi dito aqui, ele apresenta, né? Então Mateus está falando para quem? Para os judeus. E apresenta Jesus como rei, como Messias, como aquele, né, que veio realmente era o Messias tão esperado, né, dos judeus. Aquelas profecias de Isaías, Miqueias, Antigo Testamento, elas vêm se cumprir em Jesus Cristo. E olhando um pouquinho para trás, fazendo uma rápida recapitulação do que nós vimos até aqui, do que os evangelhos têm a nos oferecer, do que os capítulos de Mateus têm a nos oferecer, nós vimos ali que no capítulo 1 de Mateus, né, já iniciamos falando da genealogia de Jesus. Por quê? Porque o Jesus que nós servimos tem procedência. Nós sabemos de onde ele veio, nós sabemos quais são as ramificações, nós sabemos, conhecemos a história de Jesus. Né? Eu abro um parênteses aqui, diferente, né, infelizmente, de algumas pessoas que aparecem hoje, a gente não sabe de onde veio, não sabe qual é a história, não sabe qual é a descendência, não sabe da onde essa pessoa, né, teve a sua base espiritual, a sua base teológica, a sua base de conversão. Jesus não. Mateus apresenta Jesus para os judeus, trazendo e mostrando a genealogia, 14 genealogias até a chegada de Jesus, porque era necessário que os judeus entendessem para que eles pudessem crer que realmente Jesus era o Messias. No capítulo 2, nós vemos, né, a visita dos magos, né, e a fuga e o retorno para o Egito, né? Nós conhecemos essa história. Capítulo 3, vamos acompanhar um pouquinho do ministério de João Batista, né, e o batismo de Jesus. No capítulo 4, vamos falar da tentação de Jesus, uma lição muito grande, importante para nós, que em meio às provas, às lutas e às tentações da nossa vida, nós vencemos com espiritualidade e com a palavra. Jesus venceu a tentação no poder da palavra, venceu a investida do inimigo, os ardis do inimigo, como diz Paulo, com o poder da palavra. Então a palavra nos edifica, a palavra nos levanta, a palavra nos cura, a palavra nos protege, a palavra nos guarda, e possamos fazer menção e saber utilizar essa palavra como Jesus nos deixou esse exemplo e utilizou essa palavra para que ele pudesse vencer, né, as investidas e as armas do diabo. E nós vamos ver Aleluia. ainda, né, ali os primeiros discípulos e Jesus já começando o seu ministério segundo a perspectiva, o olhar de Mateus, né, trazendo alguns ensinos, algumas curas. Capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, um sermão de ensino, né, embora tivesse grande multidão ali ouvindo Jesus falar, né, escutando Jesus falar, o ensino principal do Sermão do Monte, ele era direcionado para quem? Para os discípulos que estavam ali, né? Os discípulos estavam naquele estágio probatório, os discípulos estavam aprendendo com Jesus, e lá na frente eles viriam utilizar esses ensinamentos para que o Evangelho pudesse ter sua continuidade, para que o nome de Jesus pudesse ser, né, edificado, pudesse ser realmente levado a muitos lugares. E então o Sermão do Monte é um grande ensinamento que Jesus traz para todos que estiveram ali ouvindo, e principalmente para os discípulos que estavam ali assentados, escutando e olhando para tudo que o mestre estava falando, né? Foi a escola, né, de discípulos de Jesus Cristo que vieram depois de se tornar os apóstolos. Quando nós chegamos no capítulo 8, né, o capítulo 8, ele vai apresentar, né, uma série que nós estamos falando de Jesus, esse Jesus que é o Messias, esse Jesus apresentado como rei,
esse Jesus esperado dos judeus, Mateus ele vai apresentar Jesus, né, uma série de eventos notáveis que mostram a autoridade divina e o poder de Jesus, né, sobre os aspectos da criação humana, o poder de Jesus com relação a doenças, a enfermidades, o poder de Jesus com relação a expulsar demônios, sobre autoridade sobre os demônios, o poder de Jesus sobre as forças da natureza, para mostrar realmente o poder de Jesus. Que eu posso dizer aqui? Posso dizer que se, enquanto o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, Jesus estava ensinando a teoria, agora que Jesus está na prática, está mostrando na prática, né, o que é ser filho de Deus, o que é estar com Deus, o que é ser submisso à vontade de Deus, e o que é realmente a demonstração de poder, porque nas nossas palavras, nas nossas ações, quando estão embasadas por Deus, elas têm poder. O nome de Jesus, né, na nossa boca, na nossa vida, ela tem poder de nos livrar, né, de ações do inimigo, de ações do diabo, de ações dos demônios, tem poder de nos levantar, tem poder de trazer para nós a força necessária para que nós possamos continuar. Que na minha vida, na sua vida que está nessa live, nesta noite, a palavra de Jesus, ela venha ecoar, ela venha ressoar com muito poder, graça e misericórdia, que não vem da parte de homem, mas vem da parte de Deus, do Senhor do céu, o Senhor dos Altíssimos. Então Jesus vai mostrar para nós, a partir dessa perspectiva de Mateus no capítulo 8, sobre a autoridade de Jesus sobre as forças naturais, doenças e espíritos demoníacos. Então, quando a gente olha para o capítulo 8 de Mateus, nós vamos ver que nos seus 34 versículos, né, como já foi dito ontem pelo pastor Felipe, né, ela é dividida por epígrafes, né, ou subtítulos, né, trazendo para facilitar o nosso entendimento. Então, olhando para o capítulo 8, nós vamos ver 6 subtítulos que vão trazer realmente toda, né, esse contexto, né, desse Jesus que vai agora mostrar e demonstrar o seu poder e autoridade sobre, né, essas forças que eu acabei de mencionar para vocês. Então, a primeira epígrafe, né, vai falar sobre o leproso, né, é o leproso purificado. A segunda, o centurião de Cafarnaum. A terceira, a cura da sogra de Pedro. A quarta, como nós devemos seguir a Jesus. Mais um ensinamento muito grande aqui, importante. Jesus apaziguando a tempestade, que vai causar aí uma comoção nos discípulos, que eles vão ficar de boca aberta. Que homem é esse que tem esse poder sobre o mar, sobre o vento? E os endemoniados gadarenos, lá na cidade de Gadara, quando Jesus mostra toda a autoridade. Às vezes a gente pensa que o diabo, né, tem algumas pessoas que infelizmente têm esse falso pensamento que o diabo ele tem poder igual de Jesus. Não, o diabo ele tem poder, mas não é igual de Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso, El Shaddai, né? Eu ouvi um teólogo dizendo que o diabo, né, ele estava fazendo uma prefiguração em relação a isso, é o cão raivoso, que tá ali na coleirinha, de vez em quando ele dá uma escapada na coleira, mas Jesus ela pega ele pela coleira e fala assim, fica quietinho aqui, que eu que comando, né? Nós vemos isso dentro da palavra do Senhor, quando, né, ele chega, se apresenta a Jesus no livro de Jó, se apresenta a Deus no livro de Jó, e aí ele quer tocar, e Deus fala, você pode tocar, tirar tudo dele, mas a vida dele você não vai tirar. Por quê? Porque eu tenho todo o poder. O Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo, sobre os demônios. Não há nada que seja maior do que o Deus que eu e você servimos. Amém? Glória a Deus, pastor. Então, vamos lá. Então, vamos para a Bíblia. Eu quero ser bem objetivo, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com relação a essas epígrafes aqui, para que a gente possa ter um estudo, um entendimento um pouquinho mais apurado com relação a isso. Então, né, se vocês estão acompanhando essa live aí, estão em posse da sua Bíblia, vamos então aqui agora ler um pouquinho da porção do texto nesses subtópicos que eu falei para vocês. Então, livro O Evangelho segundo escreve Mateus, né, na perspectiva, na visão de Mateus, que é também conhecido esse evangelho como sinótico, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar a mesma história sobre a mesma pessoa de perspectivas diferentes, uns com mais detalhe, como Lucas, né, que era médico, ele é um pouco mais detalhista, né, ele traz um pouco mais de detalhes para nós, e vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 8, leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor,
se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostre ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aqui nós temos a primeira divisão e temos aqui a primeira ação de Jesus após ele descer do monte. O engraçado é que no final do capítulo 7, vamos ler que vai falar sobre a autoridade de Jesus, né? E Jesus agora aqui está demonstrando autoridade, né, sobre a doença, sobre a lepra. Então, nós conhecemos a lepra, sabemos lá, né, que conforme vai dizer Levítico, capítulo 13, né, versículo 14, 13 e 14, sobre como seria o cerimonial, como deveria ser tratado um leproso. Era uma doença infecciosa, contagiosa, né, que afastava as pessoas da sociedade, do meio que elas estavam vivendo, e os judeus não poderiam tocar, né, um leproso, nem estar onde o leproso estivesse. Porém, Jesus, né, com muita autoridade nessa conversa, nesse bate-papo, né, o leproso chega até Jesus e o adora. O leproso, ele olha para Jesus e essa adoração, essa reverência, né, do leproso não é uma reverência somente de respeito, mas ele reconheceu Jesus como sendo realmente, né, o Filho de Deus que teria o poder para poder curá-lo da sua enfermidade, curá-lo da sua lepra. E aqui, nesse pedacinho de texto, ó, versículo 2, este veio leproso e o adorou. Senhor, se quiseres, se quiseres. E esse texto é muito, muito enigmático, porque quando a gente olha lá para o livro de João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 15, vai dizer assim, se a tua palavra estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pede-me o que quiseres e vos será feito. Ou seja, não basta apenas eu querer, Deus também tem que querer. Deus também tem que estar no negócio, tem que ser do propósito da vontade de Deus. E o leproso, ele se prostra a Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus olha para ele e fala assim, ser limpo. Aleluia, Jesus. Glória a Meu Deus. Deus, que palavra maravilhosa é essa? Ele o adorou, Jesus o tocou. Assim, o que me chama muita atenção nisso, a gente vai ver também isso daqui a pouquinho, quando Jesus vai curar a sogra de Pedro, né? Que às vezes nós achamos que a manifestação, principalmente, né, os carismáticos, né, vão achar, né, que as curas ou as manifestações do Espírito Santo, elas precisam de muita coisa. Jesus não, ele apenas toca. Basta um toque de Jesus na sua vida nesta noite para que você receba essa cura. Basta um toque de Jesus na sua vida nesta noite para que a graça do Senhor te alcance e você possa ter mais fé, ser mais firme, mais forte, você possa realmente ter a convicção de que Jesus está com você. Às vezes a gente espera que alguém venha, eis que te digo isso, aquilo, outro, fazendo um estardalhaço, mas Jesus, ele trabalha também de uma forma da calmaria, no silêncio. Jesus também trabalha de uma forma suave. Jesus também trabalha de uma forma que ele vai trazer uma mudança de dentro para fora, né? E esse realmente é o verdadeiro trabalhar de Jesus. Não adianta a gente se esconder atrás de uma capa. Jesus, ele nos mostra, e a transformação, ela vem de dentro do coração para fora, porque a partir do momento que nós entregamos nosso coração e a nossa vida nas mãos de Jesus, a transformação, consequentemente, vai chegar. Aleluia. Então, foi me dizendo, eu quero. E oxalá nesta noite Deus possa olhar, ouvir a nossa oração, a tua necessidade que está ouvindo nesta live, que você tem pedido, Senhor, Senhor, eu preciso, Senhor, Senhor, eu necessito, Senhor, Senhor, já estou orando há algum tempo, já estou buscando há algum tempo e nada está acontecendo, mas se for da vontade de Deus nesta noite, você vai receber a mesma palavra que esse leproso recebeu. Eu quero, receba em nome de Jesus, se for da vontade do Senhor, aguarde, porque a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, mas você precisa ter a convicção de desejar. Glória a Deus. De conversar com Deus, de falar com Deus, de ter esse relacionamento com Deus. Tocou dizendo, quero ser limpo, e logo ele ficou purificado. E logo ele ficou purificado. Em alguns momentos na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, nós vamos ver que a cura de Deus
que a mudança na nossa vida, ela não vem a conta-gotas, ela não vem em doses homeopáticas, ela vem na hora, no momento certo, na hora que a palavra do céu é liberada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, a mudança acontece no mesmo momento. E no mesmo momento aquele leproso ficou purificado. Que bênção, que maravilha olhar para esse texto e entender essa ação de Jesus, né, esse poder de Jesus sobre uma enfermidade ali daquela época que era contagiosa, uma enfermidade que afastava as pessoas. Eu costumo dizer que o evangelho, ele é inclusivo. O evangelho inclui, Jesus inclui as pessoas. Por que tu está sentado, né, jantando e comendo com pecadores, com publicanos? O Verdade. evangelho de Jesus é inclusivo. Por que você está chamando Zaqueu, desce, que eu vou comer na sua casa hoje? O evangelho de Jesus é inclusivo. Por que você parou para ouvir um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim? Por que você parou quando sentiu um toque de uma mulher que estava ali agora jogada, abandonada pela sociedade, tinha gastado todo o seu dinheiro, toda a sua energia, porque pela fé ela alcançou Jesus, ela tocou Jesus e Jesus parou, e Jesus agora observou, e Jesus ele entende as nossas necessidades, ele sabe daquilo que nós precisamos, e agora a fé é o que nós vamos dizer aqui na segunda epígrafe, falando aqui do centurião de Cafarnaum. Vou voltar aqui para a porção do texto. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isso, e ele o faz. Versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Naquela mesma hora, o criado sarou. Essa aqui também é uma outra mensagem clara de Mateus que vai nos remeter realmente à fé, a verdadeira fé, a fé que transforma, a fé que move as montanhas, a fé que realmente faz a diferença, não é uma fé religiosa. Por que será que Mateus vai narrar isso? Um centurião, um gentil, um romano, uma pessoa que não fazia parte, né, da família judaica, que teoricamente não estava apto a receber o reino de Deus, a receber realmente a salvação. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é, sua classe social, de onde você vem, sua classe cultural. O importante é aquilo que você acredita. O importante é o seu coração. O importante é a sua fé. Né? Como foi dito pelo meu amigo Sidney Donelli, né? Ele estava falando a respeito, comentando a respeito das curiosidades, né, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na verdade, na terceira curiosidade, né, ele falou que ele falou do reino, que Jesus, né, mencionou muitas vezes a palavra reino dos céus. E realmente, o que nós estamos fazendo aqui é reino, não há placa de igreja, porque o reino não é placa de igreja. O reino não é a minha vontade ou a vontade do fulano, do ciclano, do betano. O reino é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, que possamos ecoar, transmitir e transbordar a vontade de Deus a qualquer coração necessitado, a qualquer pessoa necessitada. O Deus que ama a mim, o Deus que ama meu pai, o Deus que ama minha mãe, a minha esposa, o Deus que ama você, a sua família, Rafa, é o mesmo Deus que ama a prostituta, é o mesmo Deus que ama o drogado, é o mesmo Deus que ama o mendigo, o bêbado, é o mesmo Deus que ama aquele que está na sarjeta, é o mesmo Deus que ama o pecador. Nada nos faz diferente das pessoas, apenas nossa escolha. Nós escolhemos seguir a Jesus. Algumas pessoas não escolheram. E o que vai fazer a diferença? É a fé. E Jesus, ele dá, né, um tapa com luva de pelica, né,
na, no judaísmo religioso. Verdade. Porque ele olha, fala um centurião romano, não achei tanta, olha aqui, ó, e maravilhoso Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ou seja, nem mesmo, né, nesse falso judaísmo, nesse judaísmo engessado, nesse judaísmo religioso, eu encontrei uma fé linda como essa, uma fé que crê, uma fé que acredita, uma fé que olha e fala, eu não sou digno que o senhor vá até a minha residência, porque eu sou um pecador, eu sou um homem, e Lucas vai dizer, né, que ele chamou, usou, né, pediu ajuda, né, por intermédio dos anciãos, dos judeus, dos amigos, para que ele pudesse alcançar a Jesus, né? E o centurião, ele fala, eu não sou digno. Muitas das vezes, Rafa, a gente acha, né, por termos um cargo eclesiástico, por termos uma formação teológica, por termos um conhecimento bíblico, né, um pouquinho maior do que o outro, que nós somos melhor, que nós já temos a salvação pronta, que a salvação já está ali pronta para nós nos esperando. Mas como disse ontem o pastor Felipe, né, mencionando, diz que muitos que acham que são, não são. Deus. É forte, Né? hein? E hoje eu digo, olhando para essa palavra, muitos que acham que vão, não vão. Jesus. Tem gente que tá o passaporte do céu tá na mão dele e acha que já tem um carimbo, ou ela acha que já tem um carimbo da salvação. E se acha melhor do que as outras pessoas. Mas como eu disse, o evangelho ele é inclusivo, ele não é exclusivo. O evangelho, ele é realmente para todos. E aquele que realmente acha que Jesus disse, você quer vir após mim? Tome a sua cruz, siga-me, né? Não é fácil o evangelho, a gente vai ver aqui daqui a pouco na próxima passagem, mas esse centurião, ele deu um banho de fé, e por isso que Jesus falou, né? Esse judaísmo que acha que realmente está fazendo corretamente, mas não tem uma fé morta, uma fé frívola, uma fé fria, né? Não sabe, e eu olhei para esse centurião e encontrei a verdadeira fé, que Jesus nesta noite possa olhar para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração e encontrar uma fé verdadeira que transforma, que muda, uma fé que não precisa muito de pessoas que, põe a mão na sua cabeça, na minha cabeça e eis que te digo isso, aquilo outro, mas a fé que está em Deus, embasada em Deus, embasada em Jesus, embasada no Evangelho. Nós temos que ter nossos líderes, nossos pastores, as pessoas que estão ali realmente para nos abençoarem, trazer essa cobertura, mas a nossa fé tem que estar em Cristo, porque a fé em Cristo, eu brinco aqui com essa passagem, que o Wi-Fi do centurião estava conectado, porque quando ele fala assim, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra do Senhor e o meu servo sarará. O Wi-Fi estava conectado, chegou lá na casa dele e o servo dele foi curado. Ele estava paralisado, paralítico, e ele foi curado. E quando o centurião chega na sua casa, o servo dele está ali já andando, está na bênção, está curado, porque recebeu aquela cura por causa do coração do centurião. Forte essa palavra. Rafa, é demais, é maravilhosa essa palavra, eu amo Jesus, é uma benção. Bora lá, vamos continuar aqui. O versículo 14 vai falar agora sobre a sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro, né? E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre, e tocou-lhe a mão, e a febre deixou, e levantou-se e os serviu. Olha só, Jesus, né, tá voltando, né, possivelmente da sinagoga, né, e agora ele encontra, né, até como o Sidney comentou aqui, daquela série The Chosen, é maravilhosa essa série, também recomendo muito para vocês, para quem não assistiu, assistir. Jesus, ele chega, ele só toca na sogra de Pedro. Ele toca nela e ela é curada instantaneamente. E olha como eu disse para vocês, a cura do Senhor, ela não é em dose homeopática. Desculpa. E no mesmo momento ela levanta e começa a servi-los. No mesmo momento ela levanta e começa ali agora a ser aquela mulher que ela era antes, e ali ajudar as pessoas, e servir as pessoas, e trazer ali aquela hospitalidade ao qual ela já estava acostumada. Olhando para essa série, para esse capítulo, é muito interessante, porque ela está lá agonizando, né, e está todo mundo preocupado com ela. Mas Jesus chega, ele entende isso, ele só toca nela, e a gente vê a cura acontecendo. Que nesta noite nós possamos receber esse toque de Jesus. Oh, glória!
simples toque de Jesus. Receba aí onde você está, na sua casa, ou no seu trabalho, você que está ouvindo, assistindo essa live, que você possa receber o simples toque de Jesus. O toque Aleluia, de Jesus. Jesus Glória a Deus. transforma, o toque de Jesus liberta, o toque de Jesus cura, o toque de Jesus salva, o toque de Jesus levanta, o toque de Jesus, ele faz com que nós possamos realmente estar prontos para que possamos continuar a nossa caminhada. E em nome de Jesus, toda ansiedade do seu coração, toda depressão, toda vontade de tirar a sua vida nesta noite já está caindo por terra, porque o toque de Jesus está chegando até o teu coração nesta noite. Esta live, ele não é em vão, ele é um trabalho porque foi direcionado ao coração do Rafa para que alcançasse muitas vidas. E não só nesse momento, mas essa live vai ficar gravada e vai ecoar esses 28 dias, vão ser dias transformadores para aquele que tiver a disposição de abrir o seu coração e tirar meia hora, 40 minutos, uma hora para poder assistir e receber essa palavra. Receba aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí no versículo 18, vai dizer como nós devemos seguir a Jesus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Aproximando dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Jesus disse: As raposas têm os covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, parece até estranho, né? Por que Jesus realmente fala isso para um escriba? Não era realmente, né? O escriba era um doutor da lei, né? O escriba não era comum os escribas, né, seguirem Jesus. Eles eram judeus, e muitos eram judeus ortodoxos. Né, eles queriam olhar, viram, né, vendo ali tudo que Jesus fazia, o poder de Jesus, muitos quiseram seguir a Jesus. Né, como aquele moço rico, né, que queria seguir a Jesus, mas não conseguiu se desprender das suas riquezas. O escriba falou: vou te seguir. Jesus está falando assim: o ministério não é brincadeira. Né? Tem muitos outros rabis aqui, tem muitos outros mestres que têm até posses, né, que era comum naquela época, e poderiam trazer algum benefício para essas pessoas. Mas o único benefício que Jesus poderia trazer para essas pessoas era a palavra de Deus e o ministério. Então ele repreende e diz: ó, se você está esperando alguma coisa humana minha, algum benefício, você não vai ter. Porque as raposas, para que ele pudesse entender, né? Olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele, como Lucas vai falar muitas vezes, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a sua cabeça. Não é que Jesus fosse um miserável e não tivesse nem onde dormir. Não, mas que ele está advertindo que para ser seguidor de Jesus teria que abrir mão de algumas coisas. Meu Deus, forte, hein? E aí ele já vem na sequência, né, falando do outro, né, discípulo agora, esse um discípulo que possivelmente já seguia ele, e vai dizer que: Senhor, eu quero seguir sim, mas antes me deixa, né, enterrar o meu pai. Olha lá o texto, 21. Sim. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permita-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixe aos mortos sepultar os mortos. Aqui, olhando para o texto, parece que Jesus, puxa vida, que Jesus não tem coração, Jesus é um desalmado. Não era isso, né? Jesus estava olhando e Jesus conhece os corações, né? Olha, respeitar o pai, honrar pai e mãe, está na lei do Senhor, né? Respeitar pai e mãe em primeiro lugar. Porém, né, para ter o ministério, a gente está querendo dizer o quê? Que para seguir, para ser um discípulo, há momentos que nós vamos ter que priorizar o reino dos céus. Há momentos que nós vamos precisar, não são todos os momentos, mas há momentos que nós vamos precisar realmente, né, dar prioridade, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Aleluia. essas coisas, né, vos serão acrescentadas vestes, comida e bebida, essas coisas, quando você busca o reino dos céus. Né? Então, Jesus, conhecendo o coração, sondando o coração daquele homem, não é que Jesus não estava, né, se importando com realmente o pai que havia morrido, mas Jesus, conhecendo o coração, viu que realmente ele precisava ouvir essa palavra. Você quer me seguir? Então, esse é o momento, esta é a hora. Então, vem e me segue. E é
que o texto quer dizer para nós. No versículo 23, então que eu e você possamos realmente saber os momentos que nós temos que abrir e fazer concessões para seguir a Jesus. Que eu e você possamos realmente dar a importância necessária desse evangelho que nós pregamos, desse evangelho que nós seguimos, desse Jesus que nós falamos que, né, amamos, e possamos realmente dar a importância necessária, porque muitas vezes, muitos de nós coloca outras coisas à frente de Jesus. Ah, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é um convertido, uma bênção, um amigo, né, muito querido, mas no começo da sua conversão, né, quando ele estava ali caminhando com Jesus, o que era mais importante para ele? Era o jogo do Corinthians. Meu Deus. Ele não ia tinha jogo do Corinthians, ele não ia para o culto. Essa era a importância. É aí disso que eu quero transmitir, que Jesus está falando para nós, dá importância. Tem gente que dá importância para um passeio, uma viagem, não que isso não seja importante, tem que ter na nossa vida, nós precisamos disso. Mas sempre será, eu sou servo de Jesus, mas e a sua responsabilidade para com Deus? E a sua responsabilidade para com o seu pastor? E a sua responsabilidade, né, com aquilo que Deus colocou na sua mão? Né? Então, às vezes, nós precisamos fazer concessões e colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Verdade, Jesus. Versículo 23, o famoso texto em Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, e pereçamos. Não importa de que pereçamos. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, Jesus, na sua humanidade, ele estava cansado, Jesus estava pregando, Jesus, né, estava agora, né, falando: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus deu uma ordem: nós vamos para o outro barco. E aí eu abro parênteses e digo: não importa onde você esteja, se você estiver com Jesus no teu barco, você vai chegar aonde ele disse que você chegaria. Aleluia. Se você estiver com Jesus no seu barco, dentro da tua casa, Jesus vai te abençoar. Se você estiver com Jesus no teu barco, no teu trabalho, Jesus vai te abençoar. Se você estiver com Jesus no teu barco, chamado a faculdade, universidade, Jesus vai te abençoar. Não importa as dificuldades, não importa o vento, as tempestades da vida que podem chacoalhar a tua estrutura, mas com Jesus no barco tudo vai ficar bem, mas precisa de uma injeção de fé. Voltamos aqui a falar da fé. Pense, pescadores. Ok, que nem todos os discípulos eram pescadores, mas alguns deles eram, já estavam acostumados com, né, os ventos e as tempestades. Olhando para a geografia do lugar, Largo de Genezaré, né, o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, né, ficava ali entre as montanhas, né, do lado a Galileia, do outro lado as montanhas de Golã, né, e lá no cume do monte, né, onde tinha realmente uma temperatura, que tinha neve, às vezes a temperatura caía e vinham ventos, ou seja, o lago estava tranquilo, mas de uma hora para outra podia vir muitas ondas, né? A tempestade se formava, o clima, né, mudava, e aí a tempestade vinha. É como acontece na nossa vida, às vezes está tudo bem, mas parece que do nada as tempestades se levantam para nos desestruturar Meu espiritualmente. Deus, Porque é verdade, Jesus. aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, aqueles discípulos estavam vendo o ministério de Jesus, as curas que Jesus estava fazendo, as maravilhas que Jesus estava operando, mas naquele momento, em meio àquela tempestade, pescadores hábeis, pescadores que conheciam o mar, eles se desestabilizaram. Muitas das vezes as tempestades da vida vêm para nos desestabilizar, vêm para tirar a nossa paz, para mexer com a nossa fé, para mexer com a nossa estrutura
estrutura, mas se Jesus for o alicerce da tua vida, se Jesus for o barco e estiver contigo dentro desse barco chamado vida, pode 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode até passar a tempestade, mas você não vai sucumbir à tempestade, porque a palavra de Jesus disse: vamos para o outro lado, e você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, eu creio, Jesus. Nós vamos chegar. E eles ficaram desesperados. E tem muita gente, Rafa, que quando está desesperado esquece do tamanho do nosso Deus. Eu falei que nosso Deus é grande. E vai buscar, né, em homens, vai buscar nas finanças, vai buscar em empréstimos, vai buscar, às vezes até em outras religiões, até buscar outros deuses. E esquecem que só precisa de uma coisa: Jesus está no barco. Em meio ao teu desespero, Jesus está no barco. Clama a ele como os discípulos clamaram: mestre, 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 não te importa que pereçamos? Jesus estava comprado, ele estava ali. E aí agora, imagina o barco chacoalhando. Será que ele olharam e falaram: será que sono que é esse de Jesus que ele não acorda? Nós estamos quase virando o barco que Jesus não vai acordar. E eles acordam Jesus, e Jesus demonstra o seu poder. Vento, para. Mar, se acalma. Tempestade, cessa. Nesta palavra de Jesus para a tua vida nesta noite. Se o mar está agitado e chacoalhando a tua vida nesta noite, como diz aqui o comentário, ele é único. Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Acalma essa tempestade, acalma o teu coração. Não tome atitudes precipitadas. Se você está pensando que Deus não está vendo, não está enxergando o teu problema, o teu sofrimento, a dificuldade, a tua dor, ele está enxergando. Se a tempestade chegou, ela vai passar. A tempestade é temporária, ela é passageira. Resista à tempestade, clame o nome de Jesus, Senhor. Seja sincero com ele, Senhor. O Senhor não está vendo igual Davi no Salmo, Senhor. Olha, os meus inimigos estão se prevalecendo contra mim, Senhor. Eu estou com meu coração aflito, afligido, Senhor. Senhor, a minha alma, Senhor. Clama, como fala a verdade com Jesus, seja autêntico com Jesus, é isso que ele quer de nós, autenticidade. Senhor, eu não estou aguentando, mas eu clamo o teu nome. Ele vai levantar e vai dar uma ordem, e essa tempestade vai passar, e você vai chegar e vai continuar onde você estava. E a palavra dele é: por que está faltando fé? Que você receba nesta noite uma injeção de fé na tua vida, em nome de Jesus. Aqui, Jesus, aleluia. Né, e a palavra, né, no grego para esse texto é deiloi, ou seja, o deiloi, que é uma fé covarde. Eles se acovardaram, ficaram com muito medo de perecerem e clamaram o nome de Jesus. E clame o nome de que bom que Jesus estava lá, e que bom seja que Jesus esteja com você nesta noite. Clame o nome de Jesus, que esse nome tem poder. Vamos aqui então caminhar para o final. Versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, e vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles clamaram, dizendo: que temos nós contigo, filho de Deus? Jesus, filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, introduziram-se na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando na cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Versículo 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Agora você pensa, como é que pode Jesus, a gente mandar Jesus embora? Meu Deus. E tem muita gente mandando Jesus embora, Rafa. É forte isso. Eles falam: Jesus, eu não te quero. Tem muita gente trocando a Jesus, dispensando Jesus. Olha só o poder de Jesus. Os demônios sabem do poder, da autoridade de Jesus. O texto disse que eram 2 homens na cidade de Gadara que eram tão violentos, a possessão era tão grande, tão agressiva, que ninguém podia conter aqueles homens. As pessoas tinham medo de passar por aquele caminho, porque aqueles homens, eles recebiam ali, né, o demônio, o diabo usava aquelas vidas de uma forma tão terrível. Verdade. Que as pessoas tinham medo
eles não conseguiam se controlar. Mas quando Jesus chega, os demônios reconhecem o poder e a autoridade de Jesus. Por que você chegou até aqui, Jesus? Não é momento ainda de você estar aqui, você veio aqui nos atormentar. E Jesus dá uma palavra, saiam. Simplesmente saiam. E eles têm que obedecer, eles não resistem ao nome e o poder de Jesus. O nome, como eu disse de novo, o nome de Jesus tem poder na nossa vida. Nada é maior do que o nome de Jesus, nada é maior do que o poder de Jesus. Só que em meio a isso, né, o texto vai dizer que agora eles pedem, né, e tem uma corrente teológica que vai dizer que eles pediram, né, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que eles pediram para ir para os porcos com medo que Jesus os expulsasse para o abismo, né, conforme o texto de Apocalipse, o texto de Lucas vai dizer que, né, do abismo eles não conseguem mais sair. Se Jesus tivesse expulsados para o abismo, eles não teriam mais para onde ir, porque eles não podem sair de lá. Né? São correntes teológicas e alguns comentaristas que dizem isso. Porém, né, Jesus os expulsa para a manada de porcos. E o que acontece com os porcos? Os porcos eles vão e se precipitam, caem no precipício e todos morrem. Ou seja, o diabo, e aí essa é uma interpretação minha, né? O diabo, ele realmente, quando ele entra na vida de uma pessoa, é só para poder destruir a vida dessa pessoa. Meu Deus. Eles estavam ali, esses demônios, na vida daquelas duas pessoas. Estavam destruindo aquelas pessoas. E houve uma transferência para animais. E o que aconteceu? Destruíram esses animais. Os animais pereceram, morreram. E as pessoas, em vez de olhar e falar, poxa vida, esses dois homens agora estão sarados. Imaginem que esses homens talvez tivessem família, tivessem amigos e tivessem algum tempo já com essa possessão de demônios, excluídos também da sociedade. As pessoas tinham medo de chegar perto dessas pessoas e agora eles estão livres. Talvez retornaram à sua fisionomia normal, natural. E em vez das pessoas olharem e glorificarem o nome de Jesus, o nome de Deus, por essa, né, pelo aquilo que Jesus fez, eles olharam apenas para o lucro, porque era o investimento dos porcos, eles criavam porcos e era uma renda que tinha ali, aqueles porqueiros da cidade, e não só os donos dos porcos, mas quando eles voltam para a cidade e contam isso, as pessoas falam, não queremos esse Jesus aqui que traz libertação. Tem muita gente, Rafa, que não é liberta, infelizmente, porque não aceitam Jesus, não aceitam o poder, o nome de Jesus, não querem ser submissos à vontade de Deus e ao evangelho bíblico. Não é o evangelho meu de homens, mas é o evangelho bíblico. E preferem continuar no estado que estão, porque não querem ser submetidos à vontade e receber o amor de Deus. É verdade, Jesus. Meu Deus. Que nesta noite nós possamos ser impactados, inundados pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e não façamos como essas pessoas que pediram para Jesus sair. E Jesus foi embora. Passou essa oportunidade. Precisamos aceitar, receber essa oportunidade. E você que está nos ouvindo nessa live, o que vai nos ouvir nessa live posteriormente, né, que você possa receber essa oportunidade, agarrar essa oportunidade e ser livre, ser liberto, ser curado, receber a fé, saber que a tempestade vai passar na sua vida, saber que Jesus está com você, toda lepra vai cair por terra espiritual sobre a tua vida. Jesus tem uma grande obra na minha vida e na sua vida, e que a graça do Senhor possa nos alcançar nesta noite, que a misericórdia de Deus ela possa nos alcançar nesta noite, que possamos verdadeiramente, né, ser impactados pelo poder, pela palavra do Senhor Jesus nesta noite. E eu aqui quero agradecer essa oportunidade, espero que Deus tenha realmente falado através de nós, desse bate-papo muito maravilhoso aqui, e que o Senhor possa edificar muitas vidas através desse trabalho que está sendo aqui feito através da vida do Rafa, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Amém, pastor. Glória a Deus. Que bênção. Que palavra abençoada. Que exposição incrível desse capítulo, hein, de número 8. Que bênção, pastor. Obrigado aí, viu? Obrigado por ter compartilhado conosco aí desse conhecimento. E saiba que uma frase que ficou gravada aqui dessa sua mensagem é uma injeção de fé. Eu creio pela fé que muitas pessoas aqui receberam essa injeção de fé nessa noite, que muitas das vezes é o que realmente precisamos, que é o que o senhor falou aí. No momento da dificuldade, nós esquecemos até da passagem que está em Lucas 1,37, né? O que há de impossível que Deus não pode fazer. Nós esquecemos do Deus do impossível que está conosco, que está do nosso lado, que luta a nossa peleja.
Glória a Deus por essa palavra, viu, pastor? Amém, amém, glória a Deus. Nessa noite só queria encerrar, né, fazendo mais uma oração de agradecimento. Posso, Rafa, ainda dá tempo? Certeza, claro, pastor. Com Amém. certeza. Então, temos aqui algumas pessoas ainda, meus irmãos que estão aqui nessa live acompanhando. Por favor, feche seus olhos aí, me ajudem nessa oração. Não deixe aqui, nossa, eu e o Rafa orando sozinho. Agora é o momento que você tem para falar com Deus. Se você ouviu esta palavra e ouviu as outras palavras em Mateus capítulo 1 ao 8 hoje, né? Então que você possa lembrar aí do que você aprendeu, que essa fé venha transformar a sua vida, que você possa sair desses 28 dias mais firme na presença do Senhor. Então oremos. Pai, nesta noite eu quero te agradecer por esta oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, Pai, pelas pessoas que estiveram, que estão e que vão, Senhor, ainda ouvir, papai, e assistir essa live, Deus. Senhor, que o Senhor possa realmente derramar da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Senhor, nos tocar, Senhor, com o teu toque, Senhor, de profundidade, Senhor, o teu toque, papai, de amor, está conosco em todos os momentos, possamos percebê-lo, porque o Senhor está conosco, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente na nossa vida, Senhor. Pai, te agradeço, Senhor, por esses irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco nesta noite. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor possa impactar a cada vida, Senhor, através dessas palavras, Senhor, que serão aqui, que estão sendo explanadas, Deus. Que o Senhor possa verdadeiramente, a cada momento, papai, tocar nos corações, que haja, Senhor, curas, transformações, renovo espiritual, reconciliações espirituais, papai, que possamos verdadeiramente, Senhor, ser aqui, Senhor, canais, papai, de bênçãos, e como eu disse, papai, que a tua palavra e a tua vontade venha ecoar através de nós, Senhor, para alcançar vidas necessitadas, Senhor. Te agradeço, muito obrigado. Toma, Senhor, a vida do Rafa nas tuas mãos, Senhor. Traz a ele, papai, esse canal abençoado, papai. Senhor, meu Deus do céu, que ele usou, papai, essa ferramenta que o Senhor deixou para que seja bem utilizada, papai, no Instagram, com as postagens que ele faz, papai, com o Senhor, meu Deus do céu, esse trabalho, Senhor, que ele tem feito, Deus maravilhoso, que traz conexões, papai, onde nós podemos conhecer muitas pessoas, papai, acompanhar um pouquinho do ministério de grandes homens e mulheres de Deus, e podemos compartilhar desta palavra com os nossos irmãos, Senhor, essa palavra que salva, edifica, transforma, papai, cura e liberta, Senhor. Nesta noite te agradeço, papai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, com essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém, Jesus. E, Rafa, eu vou dizer algo que o meu pastor, né, o pastor Klaus Piradini, ele diz a respeito da palavra. Sim. Toda vez que nós pegarmos esta palavra e formos abrir essa palavra e mencionar essa palavra, né, que isso possa ficar guardado aí nos nossos corações, essa frase que a gente pode dizer aqui, ó, esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei o meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, pastor. Pastor, que Deus abençoe grandemente a sua vida aí, sua família, seu ministério. Uma honra poder tê-lo, Senhor, aqui. O nome de Deus foi glorificado. E eu quero aproveitar esse ensejo aqui. Eu sei que o Senhor não está me vendo aí, mas dá um sorrisão aí. Vamos fazer aquele print. Depois eu vou postar lá, vou te marcar. E é isso, pastor. Vamos fazer esse momento aí, tá bom? Mas peraí. Tá. Agora, pronto. Agora ficou melhor. Vamos lá. Foi, pastor. Glória. Olha. Pastor, Deus abençoe novamente. Um prazer ter conhecido o Senhor. Creio que virão ainda muitas oportunidades em nome de Jesus, viu? Amém. Um abraço aí a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos falando aí, Rafa. Vamos, Poder estar um pouquinho junto aí esse ano. Em nome de Jesus. vamos, pastor. Pessoal, boa noite. Uma excelente noite aí para vocês. Amanhã continuamos às 22 horas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Não percam, hein? Uma excelente noite para vocês, abençoada. Grande abraço, pastor. Fica com Deus, hein? Paz a todos. Fique na paz.